Já reparou como as arcades mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Pela primeira vez nesse canal farei uma análise de um RPG. E é um RPG que eu já comentei 2 vezes no canal, com o vídeo de abrindo a caixa, mostrando todo o conteúdo, tá aqui no card pra você ver. E também fazendo um vídeo mostrando todo o sistema, como funciona, as regras, como fazer a ficha, que também vai estar no card, veja aí também depois se tiver interesse. Mas hoje faremos análise de todo o material lançado no Brasil do RPG do Hora de Aventura. Não só faremos análise do livro básico, mas também do Escudo do Mestre, da expansão Na Terra de Ar, da expansão do Reino Doce e da caixa que vem com todo o conteúdo e tal, da edição limitada e bibibobobô. Sim, é o conteúdo todo que foi lançado no Brasil, menos uma coisinha específica. A Retropunk, quando lançou isso aqui no Brasil, lançou algumas versões dos dados específicos de Hora de Aventura. Todo mundo que fez a pré-venda recebeu os dados do Jake. Dados de 6 lados comuns amarelos em que, em vez de ter o número 6 em uma das faces, tem a cara do Jake. Existem variações desses dados. Eu sei que existe da Princesa Caroço, do Rei Gelado e da Marceline. Se existem outros tipos de dados que eu não fiquei sabendo, não sei. Mas esses dados hoje em dia são um inferno para conseguir e eu só tenho do Jake, então faremos análise com isso em base, só que são dados 6 lados comuns, não faz absolutamente nenhuma diferença em relação ao conteúdo de fato. Então vamos começar com o livro de fato. Porém, tem que fazer 2 comentários que eu farei certamente nos outros RPGs que eu farei análise no canal. Existe uma diferença entre o conteúdo do livro e o livro enquanto produto físico. No caso, quando eu falo produto físico, eu quero dizer em relação a material de capa, acabamento, a material do interior e tal, costura e tudo mais. Quando eu falo conteúdo, aí eu estou avaliando tradução e palavras escolhidas, linguajar, abordagem, organização do material dentro das páginas e coisas do tipo. Bom, mas vamos lá. O que é o RPG de Hora de Aventura? Hora de Aventura, que todo mundo sabe, é um desenho do Cartoon Network, que estreou em 2011, terminou em 2019 ou 2018, e agora está recebendo especiais e séries complementares. A série acompanha o garoto humano Finn e seu cachorro mágico Jake vivendo altas aventuras na grandiosa terra de Ock, e conforme o tempo vai passando, o desenho vai sendo cada vez mais maduro e abordando temas cada vez mais complexos e por aí vai, sem deixar de ser maluco pra cacete. Em 2016, anunciaram que ia sair o RPG de Hora de Aventura. Em 2017, a Retropunk trouxe para o Brasil o livro básico com a pré-venda, junto com a caixa suprema com um monte de coisa e tudo mais. A Retropunk é conhecida aqui no Brasil por trazer outros RPGs. Eles trouxeram, por exemplo, Mouse Guard, Racha de Cthulhu, agora está saindo a pré-venda do Vazen, saiu o CDR, que é o RPG de prisão e tal. Eles fazem um monte de RPG diferentões fora do padrão de D&D e fantasia medieval, e eu gosto muito deles por conta disso. Então, eu já sou muito fã de Hora de Aventura e fã de RPG, não tive como não pegar o RPG de Hora de Aventura e fiquei maravilhado quando eu comecei a conhecer essa coisa. Minha postura com RPG de Hora de Aventura encaixou muito bem com a minha postura com RPG em geral. Por quê? Quando você joga RPG, você tem que estar de acordo com os seus jogadores e com a temática do que você vai jogar para fazer as coisas funcionarem. Por exemplo, não adianta eu querer jogar um RPG futurista ou espacial, sabe, de viagem entre planetas, coisas do tipo, usando o sistema de um RPG de prisão. Ou usando o sistema, as regras de um RPG de pirata. Não vai encaixar muito bem. Sempre dá pra fazer uma adaptação ou outra, mas em geral é bom você usar um RPG voltado pro que você quer. Então, por exemplo, se você quer uma ação desenfreada, porradaria, tiroteio, você usa uma coisa parecida com Savage Worlds. Se você quer exploração de masmorras, evolução de personagem e uma coisa mais séria, mais quadradona, mais tática, você vai com Old Dragon. E por aí vai. Sempre tem um RPG certo pro que você quer trabalhar. Então, Hora de Aventura RPG é um RPG feito para os fãs do desenho de Hora de Aventura, certo? Errado! A maior parte dos jogadores com quem eu jogo Hora de Aventura RPG, quase todos na verdade, não assistiram uma temporada sequer desse desenho, e sempre funciona muito bem. Porque o sistema, apesar de ser o sistema do RPG de Hora de Aventura, ele não é feito para Hora de Aventura especificamente. O sistema é muito simples. Para quem não está ligado com esse linguajar de RPG, sistema são as regras do jogo, como ele funciona. Como você faz testes, como você sobe de nível, como você faz as coisas acontecerem no jogo. E o sistema de aventura é muito simples. Ele é facílimo de aprender, rápido de compreender. E isso com um pouquinho de dedicação, um pouquinho a mais de atenção, você consegue começar a fazer combinações de habilidades e poderes e começar a realmente fazer o jogo funcionar do jeito que você quer. O sistema de aventura é focado em diversão, humor e interpretação. 3 coisas que eu valorizo muito. O que eu quero dizer com cada uma dessas? Interpretação é a parte de role-playing game.
No sentido de que quando você vai jogar um RPG, você sempre vai ter lá na sua ficha de personagem os seus atributos, sua força, inteligência, carisma e coisas que fazem você rolar dados e fazer a coisa funcionar. Como se fosse a programação de um programa de computador, de fato. Ah, se você clicar nessa parte, isso aqui vai acontecer. Se você abrir esse menu, vai ter essas opções e por aí vai. E a parte de interpretação é a parte, como posso dizer, do que você faz no programa. Então, por exemplo, num programa de edição de imagem como Paint ou Paint.net ou Photoshop, é o que você vai desenhar ali. Você vai pegar várias imagens e misturar, você vai querer criar alguma coisa na sua cabeça, você vai querer editar uma foto de uma pessoa para ela ficar mais gorda, mais magra, mais fina, mais alta. Essa é a parte da interpretação. É o que está na sua cabeça, o que você vai fazer usando das regras ou não. Você pode sim usar um programa com o Paint para fazer uma imagem, ou editar, ou fazer montagens, o que você quiser. Mas se você souber como as regras do programa funcionam, como cada ferramenta ali na barra do lado vai ajudar você a modificar a imagem, as coisas sempre vão fluir melhor. E Hora de Aventura é muito mais focado na parte de fazer o desenho do que em saber usar as ferramentas do programa. E é por isso que eu gosto tanto dele. O que isso quer dizer no RPG de fato? Quer dizer que ele está muito mais interessado em fazer você entrar no papel do personagem e fazer as loucuras como se fosse ele, do que realmente em você rolar dados e somar números. Hora de Aventura, se possível, ele até iria largar essa parte de rolar dados e somar atributos, porque é o que menos importa nesse RPG. O que mais importa é em você saber o que você está fazendo e como você está fazendo. E o RPG retribui muito isso, que é uma parte que eu gosto muito. Diversão e humor. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, cara, as regras são só sugestões. Então, não tem uma tabela assim, com raças e classes e como cada uma modifica seus atributos, coisas do tipo. Não. Hora de Aventura tem um espaço de conceito. Se você conseguir descrever seu personagem naquele espaço, está valendo e isso é ótimo. Dá uma liberdade absurda para os jogadores fazerem o que eles quiserem e isso é maravilhoso. Mesma coisa com atributos. Hora de Aventura tem 9 atributos principais que não dá pra você falar que cachola é sabedoria. Não dá. Cachola é cachola, teimosia é teimosia. São coisas muito próprias que funcionam muito bem dentro da sua proposta. Mesma coisa com magia. Não tem uma tabela enorme, lista de magias com níveis e tal. Não. Você é um mago de que escola? Escolhe uma das 8 escolas do jogo. Você é da escola dimensional? Beleza. Fala o que você quer fazer e eu, mestre, vou te falar a dificuldade. Ele é feito pra ser rápido, pra ser sagaz. Ele não é cabeçudo no sentido de você tem que entender as tabelas e como o jogo funciona pra você saber funcionar. Não! Esse aqui é um dos RPGs que eu mais indico pra quem nunca jogou RPG. É esse e Might Blade, que é um RPG brasileiro também super simples. Só que o Might Blade é bem mais sério, bem mais focado em fantasia medieval, e Hora de Aventura você pode usar para o que você quiser. Eu já mestrei Hora de Aventura em campanhas escolares, sabe? De faculdade, não no sentido de jogar com meus amigos de faculdade, mas no sentido de o RPG se passa numa faculdade, ou passa numa escola, sabe? Coisas bem fáceis, assim, bem suaves, então, que não precisa de tanta mecânica, é muito mais em interpretação, em conversa, coisa do tipo. Então, Hora de Aventura funciona muito bem. Por isso que muitas vezes, quando eu vou falar pro pessoal, pessoal, a gente vai chegar aqui Hora de Aventura, tá? Aí o pessoal, nossa, mas eu não sei nada de aventura. Eu falo, você não precisa saber. Você pode realmente cagar pra metade do livro que tá aqui descrevendo o mundo de esses personagens. Foca na mecânica, na criação de personagem, em como as coisas funcionam. Isso é sensacional. Dessa forma, Hora de Aventura é um RPG muito, muito, muito acessível. Eu recomendo pra todo mundo que quer conhecer RPG ou que já conhece RPG, porque ele subverte muitas expectativas com isso. Por exemplo, tem uma armadura, a armadura de Zeldron, que ela não tem estatística. A descrição da armadura é a armadura mais que existe. O que isso quer dizer? O mestre decide, os jogadores decidem. Mas ó, vai ter lá machado mais 1, vai ter lá escudo menos 2, tá ligado? Vai ter essas coisas se você quiser, mas se quiser você pode focar na armadura de Zeldron, que é a armadura mais que existe. Você pode focar nos Oreclops, com ciclopes de orelha. Você pode ter um monte de coisa. Você pode focar na parte mais séria e dramática, de terror, de aventura. Ou você pode focar na aventura, na porra louca, no humor, na comédia, que é o que eu costumo fazer com o pessoal. Hora de Aventura é muito fácil de entender, muito rápido de aprender e divertido pra cacete de jogar. Então por isso que eu recomendo Hora de Aventura pra todo mundo, mesmo especialmente quem não conhece Hora de Aventura e nem tem interesse em conhecer, mas as regras, a descrição das coisas, e isso tudo é muito, muito bom. E a Retropunk tá de parabéns na tradução, porque eles fizeram todo o linguajar e apresentação do livro focado exatamente nisso. Eles poderiam ir no culto, no sério e falar, quando o personagem está triste, ele pode acabar ficando triste mais 1, que é equivalente a deprimido. E se ele vai triste mais 2, ele vai estar com uma depressão profunda e tal. Não! O personagem tá borocochô, ele tá xoxo, ou ele tá tristão, tá ligado? Ele não é, como eu posso dizer, desleixado. Ele só tá num linguajar perfeita comunhão com a mensagem que o jogo quer passar, com o foco do jogo, e isso é sensacional.
Então, você vai ter lá estado do personagem, miolo mole, cabeça quente, estressado, tá ligado? Mas um linguajar que, quando a pessoa olha as cartas do jogo e vê que o jogo tá falando naquela língua, é muito mais fácil você entrar no personagem. E isso é sensacional. Além disso, o livro é muito bem estabelecido. Um terço do livro é explicando como o sistema funciona e como é a criação de personagem. E enquanto você vai lendo no texto de fato como é a criação de personagem, vão ter caixas de diálogo dos personagens de Hora de Aventura conversando entre si, criando personagens. Então vai estar lá o Finn e o Jake ajudando a Princesa Caroço a fazer um personagem. Então, eles não ficam uma caixa de texto escrito: vamos supor que o jogador Jake queira fazer um elfo patrulheiro. Não, a Princesa Caroço vai falar: eu quero fazer uma espiga de milho, e aí como é que eu faço? Aí o Finn: olha, é só você fazer isso, e você vai acompanhando o texto, né, o regrês, por assim dizer, e os personagens conversando para você entender exatamente como construir um personagem e como as regras do jogo funcionam. Isso torna o jogo tão acessível, tão fácil de entender e explicar, que é impressionante. E ainda assim, mesmo com toda a complexidade do RPG, você consegue resumir as regras do jogo em 5 páginas. Se bobear em 5 parágrafos, ele é muito fácil mesmo de entender e de funcionar, mas você sabendo, se você parar pra prestar atenção nas purezas, nas habilidades, em como a coisa funciona, você pode combar, fazer uns personagens super quebrados muito bem e criar exatamente o que você quiser. Isso é sensacional. Então assim, o livro básico de Hora de Aventura é um livro com uma tradução maravilhosa, com acabamento gráfico impressionante, e com uns detalhes, assim, tudo aqui funciona muito, muito bem pra qualquer pessoa que goste de RPG, conhecendo Hora de Aventura ou não, e isso é maravilhoso. Por isso que eu recomendo ele pra todo mundo mesmo. É um RPG muito, muito bom. Além disso, o próprio RPG vem com alguns elementos extras. Além dos dados próprios que eu já falei, que não faz tanta diferença assim se você não tiver eles, ele vem dentro do livro, pra você, se você quiser, você pode tirar xerox e imprimir, mas a Retropunk também vende as cartas de Hora de Aventura. Não é carta tipo Super Trunfo ou Yu-Gi-Oh! Magic, mas cartas pra ajudar o RPG. São cartas de tamanho, então, por exemplo, se o personagem tem uma poção e ele encolhe, e como é que são as regras de encolher? Relaxa, agora que você é pequeno, toma aqui a carta do personagem pequeno, toma essa carta, aqui estão as regras que você precisa saber, quando você passar o efeito da poção, você me devolve essa carta. Mesma coisa com os estados, tá aqui, ó, assustado, desmaiado, deslumbrado, empolgado, tá tudo aqui. As regras estão aqui, se você quiser, é só você vai falar: você tá assustado? Toma aqui a carta do assustado, você tá sob essas regras, quando o efeito passar, você me devolve a carta. Isso aqui facilita tanto o jogo pro mestre e pro jogador, porque é muito fácil. Você tá pegando fogo? Toma aqui a carta de pegando fogo. Você vai usar essa carta por 4 turnos seguindo essas regras. Quando essas regras passarem, você me devolve a carta que passou. Isso é muito, muito bom. Facilita demais a regra de todo mundo. E esses 3 elementos são, de fato, o básico do RPG de Hora de Aventura. O livro de regras e as cartas de estado e tamanho são o básico. Claro, também tem os dados, mas aí você pega qualquer dado aí, sei lá, de jogo da vida, banco imobiliário que você tiver e usa pra jogar, que tá perfeito. Uma coisa que eu sempre gosto de ter em todo RPG, e quando não tem, eu mesmo faço porque eu acho extremamente útil, é o escudo do mestre. Pra quem não tá ligado no RPG, o escudo do mestre é uma divisória física que vai separar a mesa de jogo entre os jogadores e o mestre. Por quê? Porque de um lado, geralmente vai ter uma ilustração pra incrementar o jogo, e do outro lado vai ter um monte de tabelas e informações para o mestre do jogo usar. Eu não sei se a Retropunk vende o escudo do mestre separado, mas é bom que eu faça uma análise dele em separado do livro de regras. Eu já fiz escudos do mestre horrorosos que não tem informações essenciais. Nesse caso aqui, ele tem 3 abas com 3 guias de informação diferentes. Essa aba aqui é a menos útil. Essas duas aqui sim são bem úteis e bem organizadas. São tabelinhas direitinhas com dificuldades de ação, o que é cooperar, atributos de ação, a reação, como você ganha ponto de herói, como é que você gasta, as ações possíveis, armas, ferramentas, armaduras, escolas de magia, encantamentos, escala de tempo, modificador de equipamento. Essa parte aqui é a menos útil porque ela está focada na parte de ganhar o jogo. Hora de Aventura, como ele sabe que muita gente vai usar para jogar com criança, ele coloca um elemento competitivo no sentido de crianças não vão saber o que quer dizer um jogo em que você não ganha, porque geralmente em RPGs você não ganha uma partida. Mas para dar um gostinho a mais para quem quer jogar RPG e ganhar, eles fazem aqui o iradômetro, que é uma tabela para você saber se você ganhou o jogo ou não. E aí, esse cantinho aqui, ele é completamente focado... essas 2 tabelas, né, são focadas em... mais da metade dessa aba do estudo do mestre é focado em você ganhou o jogo ou não. E como uma pessoa experiente que sabe que RPG não se ganha nem se perde, que vai usar com pessoas que sabem que RPG não se ganha nem se perde, se torna uma aba meio inútil, porque eu não vou usar isso aqui. Eu nunca vou chegar pra minha criança e falar: você se divertiu jogando? Você ganha mais 100 pontos no iradômetro. Não vou usar isso. Mas fora isso, ele é de muito boa qualidade, ele é
durinho, ele é horizontal do jeito que eu gosto, né? Então tem escudos que são em pé e se abrem assim e tal. Não gosto que fica muito alto, fica ruim de interagir com os jogadores. Então ele é baixinho, mas ele é bem largo. Só uma pena que ele tem uma aba que realmente não serve pra quase nada. Mas assim, pra facilitar a vida do mestre, nota 10. Agora para os complementos realmente de livros, né? Pra quem participou da pré-venda do RPG Hora de Aventura, veio a expansão do Hora de Aventura Reino Doce. Isso aqui, até hoje, a Retropunk manteve a promessa, só que só veio pra quem participou da pré-venda, e eu nunca vi isso aqui sendo vendido avulso, a não ser por pessoas que estão vendendo usado. Esse aqui é um folheto, né? Tem pouquíssimas páginas, tem 16 páginas, só descrevendo o Reino Doce. Então ele fala como é o Castelo da Princesa de Juba, quem são os habitantes e locais interessantes. Se você conhece a aventura, você não precisa disso aqui, mas pra quem não conhece, é legal ter um livreto só descrevendo o Reino Doce, como ele funciona em locais interessantes. Eu só acho que ele tem muito texto e pouca imagem, então eles poderiam ter colocado imagens das tabernas, dos locais, das lojas e locais interessantes, ou do Castelo da Princesa de Juba. Em vez disso, quase não tem imagem, só tem imagem, né, na parte de descrever os habitantes do Reino Doce, que deveria ter, de fato, como é de se esperar, mas seria interessante se tivesse imagens na parte de descrição do ambiente. Seria bem interessante. Mas, no geral, é um brinde interessante para quem participou da pré-venda, mas nada que ocorreria com muita força por fora se eu não fosse tão fanático por Hora de Aventura como eu sou. E agora sim, um que é só vendido à parte, que é Hora de Aventura na Terra de A. Dentro do desenho Hora de Aventura, existe uma coisa chamada fanfic. No mundo real também existe, mas o que acontece? O Rei Gelado, né, o vilão, um dos vilões de Hora de Aventura, ele escreve fanfics sobre ele mesmo e as pessoas com quem ele interage. E nas fanfics do Rei Gelado, né, nas historinhas que ele inventa do pessoal que ele conhece, ele inverte o gênero e a lógica de todo mundo. Então, por exemplo, em vez de ser Finn o humano, é Fiona a humana. Em vez de ser Jake o cão, é Cake a gata. Em vez de ser o Rei Gelado, é a Rainha Gelada e por aí vai. E aí o pessoal começou a chamar de Terra de A. Se no mundo regular é a Terra de O, a Terra de A é onde todo mundo tem um gênero invertido e tal. Então esse aqui é o folheto, é a Hora de Aventura na Terra de A. Teoricamente, seria o quê? Um livro que explica como é esse mundo, como são as pessoas de lá e coisa do tipo. Na prática, o que ele é? Ele descreve os personagens, então tem aqui as fichas de todo mundo da Terra de A que foi mostrado no desenho. Ele tem 4 estados novos, né? Mas não tem a carta deles, elas são só listando o que eles são. E umas 5 páginas de regra explicando como você pega um personagem normal da aventura e transforma no personagem da Terra de A. E depois mais umas 20 páginas com aventuras prontas para quem não tem criatividade e quer usar aventuras prontas. Por isso que ele é tão minúsculo, ele é muito fino porque ele quase não tem conteúdo. E é mais ou menos a mesma coisa do Reino Doce. Eu achei que ia ter muito mais coisa, ser muito mais interessante, muito mais personagem, local para escrever, mas não. É bem fino, é bem pouca coisa, é mais osso do que carne mesmo. É só pra ter e falar que eu completei a coleção, mas assim, conteúdo mesmo não tem, tá ligado? Então é o mais desprezível assim dos acessórios. Por fim, o meu sonho de consumo por tanto tempo, a Caixa Suprema de Hora de Aventura. No Hora de Aventura Desenho existe o Inquirídio, que é o manual do herói. E o Inquirídio é um livro enorme e tal, e aí a Retropunk gosta de lançar caixas contendo todo o conteúdo dos seus RPGs. E a Caixa de Hora de Aventura é o Inquirídio. Ela é uma caixa com imã, então dá até pra ver aqui mais ou menos onde está o imã. Ela abre e aqui dentro tem espaço pra você guardar todo o conteúdo. E todo o conteúdo de verdade, você consegue colocar tudo que vem com a Caixa Suprema e o conteúdo coisa que você compra de fora. Então cabe certinho as fichas de personagem que vem com o RPG da pré-venda, né? Então vem fichas do Finn, do Jake, da Princesa de Juba, todo mundo vem aqui separadas, né, em folhas soltas para você consultar. Então cabe elas, um bloco de ficha que você pode comprar no site da Retropunk, eu adoro quando eles fazem isso aqui, é muito bom. Bloco de ficha, Terra de A, Reino Doce, Escudo do Mestre, livro de regras, e ele vem com um enxerto. O que é o enxerto? É essa cartolina aqui, esse papelãozinho, onde vem caixinhas para você guardar as cartas de estado, as cartas de tamanho, os dados do Jake e mais um conjunto de dados se você quiser. E aí você consegue encaixá-las aqui e é isso aí. Então, e tem uma imagenzinha aqui que você consegue ir montando, encaixando as coisinhas por aqui. Esse enxerto é a pior parte do Inquirídio, porque ele não é tão resistente assim, ele não fica tão bem no lugar, ele não... Tipo, tudo fica muito bem encaixado, só que como ele não é tão rígido, se eu fizer isso aqui, ó, ele já cai. Então é muito fácil que eu vá pegar o enxerto, tirar ele de cima do Inquirídio e tudo cai e fique na caixa e não adianta de nada ter um enxerto pra organizar as coisas.
Mas é bom que existe, aqui tem uma caixinha pra guardar as cartas, tem uma caixinha pra guardar os dados e tudo mais. Mas é isso. O Inquirid, ele é bem rígido, aguenta bem o peso. Só vou reclamar do imã, porque ele não fecha quase nada a caixa, sabe? Pode ser que o meu imã tenha saído do lugar, mas que eu me lembro, desde que eu comprei ele não fecha muito bem. A impressão é ótima, na frente, nas laterais, atrás também. Só a impressão onde seriam as páginas que nitidamente de uma qualidade inferior. E ele não é tão duro quanto o RPG, a caixa que eles fizeram do Deadlands, que é o RPG de Velho Oeste deles. Que ele é bem durinho, ele é só a caixa, né? Então ele não abre assim, ele sai com uma tampa, como se fosse uma caixa de sapato. E ele não tem essas bordinhas já estão amassando conforme eu coloco e tiro coisas dentro do RPG. Mas eu acho que se você não usar tanto, com tanta frequência quanto eu, elas vão durar muito mais tempo do que o meu. Mas se você tiver uma estante boa, cabe tudo direitinho, sem problema nenhum. Só realmente vai ficar a seu cargo onde você vai guardar as cartas de estado e tamanho. Comentários finais sobre o RPG de Hora de Aventura. O RPG de Hora de Aventura é um RPG muito fácil, muito divertido, muito simples, muito gostoso de jogar e de aprender. Ele é muito, muito bom para qualquer nível de jogador. Para os iniciantes, ele vai ensinar muito bem como se joga RPG, como são as regras, como fazer as coisas funcionarem. E para quem já é experiente, ele vai subverter muitas expectativas, especialmente em relação a como um sistema pode ser tão simples e fácil e como ele pode ser tão versátil e quebrar muitas expectativas, com descrição de itens, funcionamento de mecânicas, coisas do tipo. É um RPG que eu recomendo para absolutamente qualquer pessoa que queira conhecer RPG, ou já manje de RPG, ou que gosta de aventura, ou não gosta de aventura. É um RPG que eu diria que é quase obrigatório para qualquer um que gosta de jogos de tabuleiro ou se divertir com os amigos. Porque ele é feito para isso e é por isso que eu gosto tanto dele. Bom, pessoal, foi isso então, a análise do RPG de Hora de Aventura. Eu vou deixar na tela final também o meu videozinho explicando o sistema e como preencher a ficha, e o dia em que eu recebi essa caixa aqui que eu abri ela. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, comenta, curte e compartilha, por favor. Que se você gostou, eu posso fazer análise de RPGs mais sérios, por assim dizer. Se você não gostou, volta aqui amanhã que eu faço um vídeo melhor pra você. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, vai ser no próximo e falou!